Vamos falar sobre INSS agora. A sua participação é mais que fundamental aqui no Tá No Ar Campinas, 3112-9078, o DDD 19. E a sua participação, você pode mandar suas perguntas, porque a partir de agora a gente vai abrir o nosso escritório com o advogado César Babler, que está mais uma vez com a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Hoje à distância, né, César? Por causa da fase vermelha aí da pandemia. Mas eu quero agradecer mais uma vez a gentileza em aceitar o nosso convite. Um bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui de novo para esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes aí. Estamos à disposição. Vamos lá. Vamos lá então, César, lembrando que você em casa pode participar, pode e deve participar, inclusive, para tirar as suas dúvidas. Ô César, a gente mostrou agora uma reportagem falando de muita gente que está com dificuldades aí para conseguir os benefícios do INSS. Até comentei aqui que o INSS decidiu abrir as portas, mesmo com o agendamento, durante a fase vermelha. Como é que você vê essa decisão de manter as portas abertas, ainda que atendendo, claro, com distanciamento, né? Mas como é que você vê isso? É uma tentativa de desafogar o sistema que está sobrecarregado? É o seguinte, Felipe, os benefícios previdenciários, eles são essenciais, eles têm caráter alimentar. Muita gente depende deles para viver. O resumo da ópera é isso. Então, se o INSS fechar as portas e não atender ao pessoal que precisa, vai acabar muita gente passando fome e a situação vai se agravar ainda mais. Vai ficar pior do que a gente está vendo. Então, é uma medida necessária, extrema e necessária que foi tomada. Tinha que fazer isso. Tinha que ser, né? Não tinha jeito. Bom, vamos começar aqui com algumas perguntas então, César. Em que situações pode-se pedir aposentadoria por idade ou tempo de contribuição? Vamos fazer aquele resumão básico, né? Que a gente sempre precisa fazer, porque muita gente ainda tem muita dúvida com relação a isso. Vamos lá. Então, agora, a partir de novembro de 2019, teve uma emenda constitucional que alterou as regras previdenciárias. Isso é importante. Então, se você vai se aposentar agora e preencher os requisitos agora, nesse momento, 2021, você vai submeter as regras novas. E quais são as regras novas? Então, vamos lá. Não existe mais aposentadoria por idade separada de aposentadoria por tempo de contribuição. Essa informação é super importante, Felipe. Muita gente nem sabe disso. Então, vamos lá. Vou repetir. Não existe mais no Brasil a duplinha, aposentadoria por idade uma, aposentadoria por tempo de contribuição outra. Não, elas estão fundidas hoje no Brasil, né? Então, como funciona hoje? Hoje, para você conseguir se aposentar, ela se chama aposentadoria voluntária. Então, revisando, você não vai mais pedir aposentadoria por idade, você não vai mais pedir no INSS por tempo de contribuição, você vai pedir a voluntária, ponto final. O que você tem que ter para conseguir essa voluntária? Que somos dois, idade mais tempo de contribuição. Você tem que ter, se você for homem, 65 anos de idade. E se você for mulher, 62 anos de idade. Além disso, se você for homem, você tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. Sendo mulher, pelo menos 15 anos de contribuição. Aí, quando você for se aposentar, fica bem ligado nisso, que essa dica é importante. Então, vou repetir. Homem, 65 e 20. 65 de idade, 20 de contribuição. Mulher, 62 e 15. 62 de idade, 15 de contribuição. Mas aí você fala, então tá ótimo, com 15 anos de contribuição a mulher já vai conseguir se aposentar desde que ela espere chegar até o 62. Tudo bem, você vai conseguir, mas qual vai ser o valor do seu benefício? Esse é um outro ponto importante. Então, se você sempre pagou, por exemplo, com uma média de R$4.000, sempre pagou durante 15 anos, mulher, R$4.000, completou 62 de idade, você vai conseguir se aposentar com R$4.000? Óbvio que não. Qual vai ser o valor aí nesse caso que eu estou falando para vocês? Você vai conseguir se aposentar com 60% da sua média. Se sua média total foi 4.000, 60% disso, 2.400. Você pagou durante 15 anos com base em 4.000 e agora vai se aposentar com 2.400. Resumo da história é isso, Felipe. Ô César, e para quem está para quem está pegando o benefício agora, né, a primeira vez, como é que está sendo feito o pagamento? Você diz em relação a... Como é que a pessoa vai lá e tira? Você faz o cadastro no... Recebe o pagamento? Isso, quando você faz o pedido, abre um processo. Acho que é isso que você quer saber, né? Isso. Quando você faz o pedido, não é na hora que vem, né? Então, você faz o pedido, vai abrir um processo, que eles chamam de processo administrativo de benefício. Então, você vai abrir um processinho, isso pode ser feito, até a semana passada eu falei de novo, mas vou repetir, isso pode ser feito pelo site do meuinss.gov.br.
Você faz lá, entra lá, cadastra e já faz o pedido. É automático. Ou você faz pelo 135, né? Dá para fazer o agendamento e tal, e você faz o pedido. Então existem formas da pessoa, sem advogado, não tem que ter advogado para fazer isso, né? Basta lá ligar nos canais de atendimento do INSS oficiais e fazer esse pedido. Mas veja, Felipe, é só um pedido, não significa que você conseguiu o benefício. Esse processo vai tramitar, é um processo administrativo, ele vai tramitar e, ao final, se eles constatarem que realmente você preencheu os requisitos que eu falei agora, aí eles te concedem o benefício. E aí, importante isso também, Felipe, quando vamos supor que demorou um ano para o seu processo acabar e você ter direito ao benefício, você vai receber todo esse atrasado, desde o momento em que você fez o pedido. Então, aquilo que a gente brincou na aula passada, estou achando que é uma aula aqui, aquilo que a gente brincou semana passada, aquilo que a gente brincou semana passada, dizendo que você faz uma poupancinha, e faz mesmo, é uma mini poupança, você fica um ano acumulando sem receber, depois quando você receber, você recebe o retroativo também, não é perdido. Sérgio Azevedo, de Campinas. Atenção, hein, César? Pedi minha aposentadoria e estava demorando muito. Liguei em Brasília e fui aposentado em 20 dias. Como assim, hein? Olha, Felipe, o Sérgio tem que ser um caso ser estudado, viu? Tem que conversar com ele para ver o que realmente ele fez. Não existe esse procedimento de ligar em Brasília para resolver, né? Oficialmente, não. Então, o trâmite é um trâmite administrativo na agência do benefício, né? Brasília não tem a ver com isso. Pode ser que o Sérgio tenha feito alguma reclamação para algum órgão, alguma agência ligada ao INSS, para comunicar, até mesmo na ouvidoria, reclamar dessa demora. Mas primeiro ponto importante, Felipe, a demora é normal. Existe uma fila de beneficiários pretendendo o benefício, né? Então, tem que respeitar essa ordem. A demora é normal, é comum. Segundo ponto, ligar na ouvidoria, se foi esse o caso do Sérgio, a gente não consegue saber, porque está muito incerto. Se foi esse o caso, ligar na ouvidoria, não significa que vai resolver o seu problema, porque o caso do Sérgio é um caso peculiar, cada caso é um caso. E pode ser que no dele o tempo tenha sido tão excessivo que realmente a ouvidoria constatou isso, passou para o INSS, para a agência, e a agência tomou providência. Pode ser, eu não estou falando que é isso, pode ser isso. Mas não vá achando todo mundo que ligar na ouvidoria vai resolver seu problema, não vai. Esperar o tempo passar é comum, é comum. E eu estou dizendo para vocês, não se preocupe tanto com o tempo, porque vai vir um retroativo, você não vai perder esse período em que você não está recebendo, tá bom? É óbvio, né, que quando a gente fala de uma pessoa que precisa do dinheiro ali na hora, evidentemente acaba tendo a preocupação do que fazer. Mas, se o dinheiro vem retroativo depois, pode ser uma forma aí um pouquinho mais fácil. 3112-9078 é a sua participação aqui na tela do Tá No Ar Campinas. Antes da gente ver a próxima participação, tem uma pergunta aqui para você, ô César, que é o seguinte. A gente tem falado sobre... aliás, antes disso, a propósito, o Sérgio, ele mandou uma outra pergunta e ele quer saber o seguinte. Um professor com 18 anos de trabalho e 58 anos de idade. Qual a idade mínima para pedir aposentadoria parcial? Provavelmente é algum amigo dele que está vivendo essa situação. Agora, o professor também entrou na reforma, né? O professor tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição, Sérgio. Então, não adianta só a idade. Ele vai ter que ter os 25 anos de contribuição. Fala para o teu amigo aí esperar mais 7 anos, porque a situação do professor também foi alterada. Tem uma pergunta aqui, César, que eu tenho para fazer para você com relação à prova de vida. Muita gente ainda tem dúvidas com relação à prova de vida, porque por um momento ela foi pelo teleatendimento, pelo virtual, foi retomado presencialmente quando São Paulo especialmente voltou à fase amarela, quando a situação do coronavírus estava um pouquinho mais tranquila, mas agora com o aperto, como é que ficou a questão da prova de vida presencial? Ainda tem que ser feita, ainda pode ser feita de forma virtual? O que você sabe e o que você consegue dizer pra gente? Tem que ser feita ainda de forma presencial, porque, Felipe, isso aí, infelizmente, né, não é só no Brasil, é geral. Existe muita fraude em relação a isso, né? E o INSS tem que constatar realmente se a pessoa se encontra viva, por isso prova de vida. E muitas vezes no telepresencial existem meios de fraudar isso.
né? Então, a forma presencial é a mais certa, é a mais segura de que eu vou tentar, pelo menos, evitar em maior grau essa fraude, né, que as pessoas tentam eventualmente praticar. Vamos reforçar então, César, que o INSS está atendendo de forma presencial aqui no estado de São Paulo por meio do agendamento. Esse agendamento deve ser feito ou pelo telefone ou pelo site, também pelo aplicativo. E é muito importante que as pessoas levem em conta esse agendamento, porque já está difícil data. Aí vai lá e perde a data, vai ser ainda pior, né? Se perder a data, Felipe, você só pode agendar de novo depois de um mês. Tem esse porém ainda. Né? Se você não foi, agendou, não foi, aí você só vai conseguir fazer outro agendamento depois de um mês dessa data que você não foi. Ou seja, vai te dificultar bastante a vida, né? Você já perde um mês e ainda pode perder muito mais depois, dependendo da data que conseguiu o reagendamento, né? 3112-9078 é a sua participação aqui na tela do Tá No Ar Campinas. Lembrando que você pode mandar suas perguntas. César Babler está ao vivo com a gente para tirar aí as suas dúvidas e responder as suas questões. A gente tem recebido aqui algumas mensagens, eu tenho recebido também, inclusive, de conhecidos meus aqui também no particular. Ô César, uma pergunta que foi feita aqui pela Sandra do Jardim Garcia. Para quem teve o benefício cancelado e não solicitou prorrogação, como proceder na fase vermelha? Vai ter que agendar, né? Vai ter que agendar e fazer outro pedido, né? Não tem jeito. O INSS tem feito, Felipe, desde 2019, uma série de que eles chamam de pente fino, né? Então, os pentes finos vêm cancelando alguns benefícios, principalmente os ligados à doença e invalidez, né? Que dependem de perícia. Então, isso vem sendo tomado desde 2019. Está previsto em lei essa medida chamada de pente fino. Então, eles estão cortando, né? Porque tinha muito benefício indevidamente sendo pago e a pessoa já tinha recuperado a capacidade muitas vezes. E aí, na dúvida, eles então cancelaram e a pessoa tem que fazer de novo essa perícia, essa correria para fazer a prova de que ela se encontra temporariamente incapacitada ou até mesmo permanentemente incapacitada no caso da invalidez. É isso. A Shirley de Campinas. Boa tarde, Felipe. Meu marido faleceu no dia 4 de fevereiro. E ela fez 45 anos em 25 de fevereiro. Ela consegue a pensão vitalícia? E quanto tempo, na média, demora para sair a pensão depois que ela deu entrada, César? Vamos lá, algumas respostas, mais de uma pergunta aí. Primeiro, vamos começar de trás para frente. Quanto tempo demora? Né, repetindo, não existe um prazo certo, fixo, né? Previsão em lei, vai acabar em 5 meses, vai acabar e não tem. Então você vai ter que dar a entrada no seu benefício, né? Faz o pedido, na forma que a gente falou agora há pouco, agenda, ou pelo aplicativo, ou pelo telefone, e aí faz o pedido vai correr, se comprovar realmente que seu marido era segurado, isso é importante, viu? Muita gente tenta fazer o pedido de pensão por morte, mas o marido já não estava pagando há muito tempo. O marido, embora tenha pagado no passado, já não estava pagando mais no presente. E aí, a pessoa não tem mais direito ao benefício, Felipe. Então, isso é importante deixar bem reforçado. Só vai fazer o pedido e conseguir o benefício o marido que era segurado, nesse caso. Então, supondo que ele era segurado, vamos supor isso, porque ela não falou. Supondo que ele era segurado e faleceu agora em fevereiro, ela vai entrar na nova regra. A nova regra previdenciária, sim, ela tem direito à pensão vitalícia, mas tem um pequeno problema. Nesse caso, a pensão dela, o valor da pensão dela, vai se dar por cotas. E como que agora funcionam essas cotas? O valor da pensão é 50% do que o segurado, da média do que o segurado recebia, né, e contribuía. E, portanto, 50% mais 10% por dependente. Se tem só ela e nenhum filho, ela vai receber 60% da média do que ele pagou, o que vai reduzir bastante o valor do benefício. E muitas vezes a pessoa procura a gente e fala, doutor, está errado, o INSS pagou errado. Na verdade, não pagou errado, a nova regra é assim agora. Então é bom, embora ela não tenha perguntado tudo isso que eu estou falando, é bom ela se cercar desses problemas, dessas regras jurídicas que podem virar problema para ela se ela não ficar atenta para essas novidades. Não, a orientação é extremamente válida, a orientação é extremamente importante. Antes de seguir com mais participações dos telespectadores que estão mandando pra gente mensagem no WhatsApp, queria tirar uma dúvida de um colega nosso, companheiro de trabalho, meu amigo Evandro. O Evandro perguntou o seguinte:
com relação ao pagamento do INSS para quem tem MEI. Quando a gente é MEI, né, microempreendedor individual, a gente paga ali uma cota de INSS para poder conseguir aposentadoria e tal. Mas e se a pessoa consegue um contrato CLT? Tem que deixar de pagar a MEI? Pode pagar os dois juntos? Como é que fica essa situação, César? Se ela consegue CLT, Felipe, ela tem que deixar de pagar o MEI, né? O MEI é o microempreendedor individual, né, que exerce atividade por conta própria, coisa pequena e tal. Então ela virou CLT, ela vira empregado. Não tem como ela ser MEI e empregado ao mesmo tempo. Ela vai recolher a contribuição dela com base no empregado, descontada da empresa, que é a contribuição patronal, e ela vai depois se aposentar como segurado empregado, que é muito mais vantajoso, inclusive, do que o MEI, com muito mais opções do que o MEI. Mas isso não significa ter que fechar MEI. É só parar de pagar a aposentadoria, né? A contribuição do INSS. Isso, não significa ter que fechar. Isso, ela vai contribuir agora com a contribuição descontada na patronal, né? E geralmente, se o emprego é razoável bom, ela já vai pagar no teto, provavelmente próximo do teto. Nesse caso, ela não precisa fazer mais nada, né? Nada de contribuição para ela. E depois ela vai se aposentar com base na categoria que ela está, que hoje é segurado empregado, nessa situação narrada. Entendi. Bom, vamos lá, mais perguntas de quem tá mandando o WhatsApp pra gente, 1931129078, você manda a sua participação, manda a sua pergunta pra gente, nós vamos ler aqui no ar, viu? Pergunta na tela pro César poder responder. O Everaldo, do Vida Nova, ele pergunta o seguinte, César, meu auxílio doença foi indeferido, ele tá com um atestado de 120 dias, quem é que paga? O empregador ou ele aguarda o recurso do INSS? Aguarda o recurso, Felipe, porque... Everaldo, né? Então, aguarda o recurso porque a empresa só pode pagar os 15 primeiros dias. A empresa não vai te custear todo esse período, embora você tenha o atestado da empresa. Talvez uma medida também adequada, se o INSS indeferiu, seja o Everaldo entrar com uma ação judicial, porque lá vai ser promovida uma outra perícia, por um perito ligado ao juiz. E aí existem divergências, muitas vezes, entre o perito do INSS e o perito do juiz. Então, o que acontece? Muitas vezes o perito do INSS nega, e o perito judicial defere, concede. E aí, na justiça, você ganha, entre aspas, esse benefício. Mas aí ele vai ficar sem dinheiro com esse atestado de 120 dias, ou ele recebe... INSS e já partir para o judiciário. Como é que é? Desculpa, César, não entendi. Vamos lá. Então vamos de novo, que eu acho que eu dei um eco aqui, te ouvir também. O Everaldo, nesse caso, ele tem as opções não só de esperar o recurso, ele pode buscar no judiciário esse benefício. Então, é mais uma opção que talvez ele não esteja enxergando, né? Ele pode, ao invés de optar pelo recurso administrativo, e buscar no judiciário, né? E o perito judicial não é o mesmo perito que tem no INSS. Muitas vezes eles têm divergências de entendimento. O perito do INSS negou e depois o perito judicial eventualmente pode deferir, né? Não existe vinculação entre eles, que pode ser uma alternativa, entendeu, Felipe? Entendi. Agora minha pergunta, César, é o seguinte. Ok, ele está com um atestado de 120 dias, a empresa paga 15. E esse restante, ele simplesmente vai ficar sem receber até que esse processo seja finalizado? Então, aí se ficar aprovado que ele tinha a doença realmente todo esse período, que ele estava incapacitado todo esse período, aí ele recebe esse período, né, retroativamente, como a gente falou aí, retroativamente também, ou judicialmente, ou se ele aguardar o recurso e depois o recurso for dado provimento, ou seja, se ele ganhar o recurso. Tá, entendi. Mais pergunta da nossa belíssima companhia de telespectadores que nós temos aqui no Tá No Ar Campinas, 1931129078. Você manda sua mensagem, participa com a gente. Pergunta na tela para o César responder. Paulo Martins, boa tarde. Meu advogado deu entrada há 2 anos na aposentadoria auxiliar acidente. É normal demorar tanto? E aí a gente volta nessa questão de demorar. Pelo jeito está sendo muito normal, né, César? É normal a demora. Felipe, então assim, só explicando, Martim, né? Deixa eu explicar para ele aí. Uma coisa é a aposentadoria, outra coisa é auxílio acidente. São 2 benefícios diferentes, né?
independente do que o advogado tenha dado entrada, se foi aposentadoria ou se foi auxílio-acidente, que eles têm naturezas completamente diferentes, os dois benefícios. Os dois demoram. Os benefícios em geral, seja aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, como teve a pergunta da telespectadora agora há pouco, todos esses demoram, porque eles entram numa fila da agência e a agência vai tramitar os pedidos, que são muitos, né? A gente fica culpando a agência às vezes, dizendo que a agência faz corpo mole, mas não é isso, né? Existem muitos pedidos. Isso causa uma certa morosidade natural de muitos pedidos, muita demanda, né? Então, só, Felipe, esclarecendo para o Martim, demora existe, só a questão do nome do benefício, ou é aposentadoria ou é auxílio-acidente, tá bom? Tá certo. Vamos ver se tem mais perguntas dos nossos telespectadores aqui no Tá No Ar Campinas, 193112-9078. Você manda a sua mensagem, o César vai continuar mais alguns minutinhos aqui com a gente, participando aqui do Tá No Ar Campinas. Pergunta na tela. A Valéria, gostaria de saber se, para poder me aposentar, faltam 3 anos, 3 meses e 25 dias. Como ela pode pagar? Compensa para ela? Eu até coloco uma pergunta aqui. Compensa para ela pagar? Você sabe, Felipe, que essa questão é uma questão que vem sido muito perguntada depois da reforma previdenciária. Por quê? Aí a gente está falando de um tema chamado planejamento previdenciário, que tem crescido muito nessa área do direito, né? É importante para ela, a Valéria, né? A Valéria e outros telespectadores que estão ouvindo, com certeza, fazerem um planejamento. Porque se você entra no site do INSS, meuinss.gov.br, você tem um link lá colocando simulação. Aí o próprio INSS simula um valor para você. Por isso que provavelmente ela falou, falta 3 anos, 3 meses e tantos dias. Porque ela já viu a simulação. Mas às vezes, na simulação, falta algum tempo da carteira de trabalho que não foi inserido lá no CNIS. O CNIS também está aí, dá para ela puxar pelo site. Às vezes o CNIS não consta toda a vida contributiva dela. Então, primeira coisa, é importante ela verificar se realmente todo o tempo está ali e depois fazer uma contagem, um planejamento previdenciário, ou fora de lá do INSS, através de advogados, ou até assessoria, tal, contábil, para fazer essa contagem do tempo, para eventualmente ver se está certinho o tempo dela ou não, se está certinho ou não, e, segundo, para ver se o cálculo está certo, porque muitas vezes o cálculo também está errado, né? O cálculo da simulação, do simulador. Então é importante ela verificar realmente isso. É um ponto muito importante que ela tocou agora do planejamento previdenciário. A Valéria, muito obrigado pela pergunta. Esse ponto está crescendo demais no direito, viu, Felipe? Demais. E é uma questão que é fundamental a essa altura do campeonato, né? Porque as pessoas às vezes preferem pagar para poder ter esse descanso, o merecido descanso logo cedo, né? E às vezes acaba não compensando justamente. Tem mais pergunta dos nossos telespectadores aqui no Tá No Ar Campinas. Ô César, de novo, tá chovendo mensagens aqui, viu? O céu não tá de chuva, mas tá chovendo mensagens aqui no Tá No Ar Campinas. O Marco, de Sorocaba, pergunta o seguinte: tenho 55 anos e 33 de contribuição. Quanto falta para ele se aposentar, César? Então vamos lá, vamos de novo. 55 anos, 33 de contribuição. Hoje, a idade para o homem, como a gente diz, é 65, né? Ele tem 55, então faltam ainda 10 anos para ele se aposentar. Daqui 10 anos, veja que interessante o caso dele, ele vai estar com 43 anos de contribuição. É um número exagerado, é um número bom. O que vai gerar isso no valor do benefício dele? Olha, uma coisa interessante essa que o Marco tocou, embora ele nem tenha talvez pensado nisso. O benefício, nesse caso, com a reforma previdenciária, pela primeira vez, pode superar 100%. O homem que contribui com 40% chega no 100%, 100% da média contributiva. Então, se ele sempre pagou com 4 mil, ele vai chegar no 100% e vai receber a aposentadoria daqui 10 anos, de 4 mil. Só que mais que isso, se ele contribuiu, se ele vai chegar nos 43 anos de contribuição, que foi o caso do Marco, acho 45, né? Ele tem 55, é isso, Felipe? Ele tem 55 e 33 de contribuição. 33, ele vai chegar no 43. 3 anos a mais do 40, que seria o 100%. Cada ano a mais, você ganha 2%, né, no cálculo. Então ele vai ganhar 6%, ele vai se aposentar com 106% do benefício da média contributiva dele.
Então, se ele pagava lá R$ 4.000 de média, ele vai se aposentar com 4.200 e pouco. Então, já ajuda, né? Tá certo que vai demorar um pouquinho, 10 anos, Marco. Mas vai receber um valor bom. Acontece isso às vezes, né? É raro, viu, Felipe? Mas acontece. Então, né? São algumas coisas que a lei acaba deixando ali escapar, né? Mais pergunta na tela do Tá No Ar Campinas para o César Babler responder. O Alexandre Santos, ele é de Sumaré, ele é tetraplégico, cortaram o benefício dele em 2019 e até agora não liberou. O que será que pode ter acontecido nesse caso, hein, César? Felipe, é difícil, né, falar assim, porque eu vou dar um palpite assim. Provavelmente foi algum erro do sistema. Acontece às vezes isso, né? Porque na tetraplegia não tem como se recuperar a capacidade laboral, né? É uma situação bem peculiar. Então, as perícias vão sendo feitas, a idade vai passando e quanto mais passa a idade, a situação, a inserção no trabalho piora. Se ele não teve nenhum processo de readaptação, nenhum tipo de cirurgia, de prótese e tal, a situação se manteve a mesma, o benefício deveria ter sido permanecido. Então, teria que analisar com mais detalhes o caso dele, para ver se não teve algum equívoco no sistema, se for marcada alguma perícia ele não compareceu, porque acontece também isso, viu, Felipe? Às vezes a pessoa esquece, passa o tempo e tal, e aí perdeu a perícia. Perdeu, suspendeu o benefício, não tem o que fazer, né? Então aí ele teria que dar uma olhada com mais detalhes no caso, para ver o que realmente pode ser feito. Mas acho que eu dei umas nuances aí para ele conseguir enxergar o ponto. Não, é isso, é exatamente isso. Até como a gente não consegue analisar os casos, né, a profundidade e o tempo que se precisa para isso, essas orientações aí são fundamentais para tentar abrir os olhos de alguma forma. A gente está chegando perto do final da entrevista com o César Babler de hoje, mas antes tem mais uma pergunta que eu quero ver na tela aqui do Tá No Ar Campinas, para o César poder responder aqui para a gente. Lembrando que você sempre pode participar no 3112-9078, tá? DDD 19, as suas perguntas vão ser guardadas e em outras oportunidades a gente vai responder as suas questões. 3112-9078 é o nosso WhatsApp para você poder participar. Se já tiver pergunta na tela, pode colocar, o César vai responder para a gente. Pergunta para o doutor se o 13º dos aposentados sai em março, César? É aquela questão que a gente conversou, né, Felipe, semana passada. Existe uma previsão aí de antecipação do 13º. Não vai ser todo em março. Pela previsão do governo, vai ser metade em março, metade em abril. Mas vai sair, tudo indica que vai sair o 13º sim. Pode comemorar. Mas revisando, né, Felipe? Não se esqueça que lá em dezembro não vai vir de novo o 13º, não vem querer ganhar 13º, porque não vai ganhar, né? Tá difícil a situação para todo mundo, para o governo também. O poder público também está com restrições. É bem verdade, né? Vai ganhar o 13º agora, vai achar que vai ganhar o 14º lá no final do ano, só que não, né? César Babler, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Tá No Ar Campinas.